Persona em Foco de hoje recebe mais um grande nome das artes cênicas do nosso país, que vem nos falar da sua carreira no teatro e na televisão. É a atriz, diretora e dramaturga Ana Maria Dias. Para conduzir a conversa, convidamos a atriz, empresária e companheira de palcos, Cléo Ventura. A gente costuma dizer que nós somos amigas e irmãs. Mas realmente, quando nós começamos a engrenar, foi quando ela me chamou para fazer um trabalho na empresa dela, a V Teatro. Eu achei o trabalho maravilhoso, eu fiz o trabalho, falei, meu Deus, isso aqui é o máximo, né? E assim a gente ficou durante 15 anos. Aí eu continuei mais 5 com a empresa, que ela saiu, né? Foi dirigir novela, então... Aí eu fiquei sozinha na empresa os últimos 5 anos. Mas nós somos um caso raríssimo de sócias que se amam. E temos a presença também de outro colega de profissão e amigo de longa data da Ana Maria, o ator Regis Monteiro. Eu e a Ana nos conhecemos há 50 anos. Fizemos inúmeros trabalhos em televisão, em teatro, no teatro empresarial que ela tinha também. Fizemos viagens, fizemos passeios, enfim, é um amor que eu levo aqui dentro. Muito bem, Ana Maria, Cléo, Regis, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cléo, você começa? Claro que eu começo. Ana, a gente conhece muitos atores que começaram a carreira desde que eram crianças, não é? Fazendo cirquinho, brincando de teatrinho na escola. Mas você começou sua carreira já trabalhando com profissionais, não foi? É verdade, embora eu já tenha feito o Povo na Paixão de Cristo, quando os meus tios Olindo e Dalva Dias faziam a Paixão de Cristo. Mas eles eram atores profissionais. E eu corria lá, fazia o Povo, fazia o Anjo. Mas eu comecei realmente com profissionais. Eu comecei a minha carreira simultaneamente com a Lúcia Lambertini, na TV Cultura, quando a TV Cultura não era uma TV pública, pertencia aos diários e emissoras associados, e com Nídia Alicia no teatro. Foi ao mesmo tempo, 1965. Isso aí. Por alguns tempos você esqueceu os palcos e resolveu entrar para a química industrial. O que te atraiu nessa área? Na verdade, eu comecei a estudar química antes de ser atriz, né? E foi lá no Liceu Eduardo Prado, onde eu estava me formando, que um outro aluno que fazia eletrônica me viu. Eu estava, claro, né, na comissão de organização da formatura, eu só podia estar lá, né, falante e tudo mais. E ele me viu, achou interessante a minha performance, aí me convidou para fazer um programa na TV Cultura que chamava Ponte o Erro, com a Lúcia Lambertini. E aí eu fui, e aí eu comecei minha carreira. Ana, depois disso você foi para Tupi, não foi? Fui. E na Tupi você encontrou, porque naquela época trabalhava na Tupi aqueles veteranos do rádio, não é? É verdade. O que você aprendeu com essa gente? Tudo. Na Tupi eu aprendi tudo. Eu costumo dizer que a Tupi foi a minha grande universidade, porque eu trabalhei com grandes diretores, com grandes autores, com grandes atores. Eu na verdade, era iniciante e ficava deslumbrada com o trabalho que eu via do Lima Duarte, da Laura Cardoso, da Jorge Gomídia. A minha grande emoção foi quando o Benjamin Catan, que foi a pessoa que me levou para Tupi, na verdade, ele era
conhecido da minha família, da família do meu pai, ele trabalhou na empresa da minha família e meu pai falou, o Catan está lá. Eu falei, o Catan? Você conhece o Catan? O Catan é ótimo. Eu fui lá bater na porta do Catan. Eu falei, Sofia, aí por aí ele me escalou a primeira vez para saber com quem eu era e tal. Eu fiz um TV de vanguarda, Os 5 Dias de Ana, se não me engano era esse o título, com a Georgia Gomide. E quando eu fui ensaiar com a Georgia, eu vi a Georgia, e quando eu fui gravar, eu confesso que eu chorei de emoção. Porque eu falei, nossa, Georgia, eu vi a Georgia pela televisão, ela era maravilhosa. E eu aprendi muito na Tupi, foram Então, Ana, anos de aprendizado. aproveitando esse gancho, você fez quase 20 novelas na TV Tupi. Entre elas, Nino Italianinho, Vitória Bonelli, A Viagem, Meu Pé de Laranja Lima. Que eu fiz com você. Que fez comigo, é verdade. A Ré Misteriosa, Simplesmente Maria. E foi nessa novela Simplesmente Maria que aconteceu um fato inusitado. Você lembra e pode contar pra gente? Eu lembro perfeitamente. Então, por favor. A Beth Mendes foi presa. Estávamos vivendo na época da ditadura, uma época muito difícil para os artistas e para as artes em geral, a cultura em geral. E a Beth foi presa. E quem dirigia a novela era quem? O Walter Avancini. Ih, olha só. E aí não podia sair do ar, não tinha não tinha praticamente capítulos da dianteira, vamos dizer assim. Naquela época a gente gravava e era quase que a gente gravava o que ia para o ar no dia seguinte. Eu fui chamada e o Avancini falou, está aqui, ó, os capítulos da semana estão aqui, ó. Pôs um calhamaço aqui, eu falei, mas eu não vou ter tempo nem... Ele falou, vire-se. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei assim, mas Avancini, tudo bem, eu vou ficar sem dormir, eu decoro, tudo bem, mas como é que eu vou entrar no ar assim, de um dia para o outro, praticamente, né? Saiu uma entrada, como é que é? Não, a gente vai botar um aviso e pronto. Aí parou, você vai lá, eu vou fazer uma gravação e ele falou, a partir de hoje a personagem tal, que eu não me lembro o nome, será feita em substituição à atriz Beth Mendes pela atriz Ana Maria Dias. E lá fui eu. E eu fiz até o final da novela. Ana, um colega seu da TV Tupi, que gravou várias novelas junto com você, fez questão de mandar uma mensagem muito especial. Olha só. Aninha, tudo em paz? Desejo que sim, sempre. Ei, TV Tupi de São Paulo, hein? Quanta coisa boa, quantas novelas fizemos. Simplesmente Maria, por exemplo, você era a Angélica, eu era o Carlos. Ainda bem que você apareceu, Bons Angélica. tempos. A família toda estava preocupada com você. O Roberto acaba de telefonar para cá. Posso me sentar? Claro, claro. desculpe. Você está bem? Já estou de saída para o consultório. Tchau, Angélica. Tchau, meu amor. Aquele elenco maravilhoso, tudo feito com muito carinho, não é? Mas o trabalho nosso que mais marcou realmente, né, que ficou na minha memória, hoje, 50 anos depois, nossa, 50 anos é muito tempo, né? Antônio Maria. Antônio Maria, a novela que projetou a novela brasileira no exterior, né? Fez sucesso muito grande aqui e fora também, em Portugal, né, no caso. Eu era o Otávio e você era a Glorinha, um casal que eu diria meio improvável, porque o cara era um grosso e você tão delicada. O Otávio, o meu personagem, não sei se você lembra, claro que vai lembrar, era tão grosso que ele trazia flores para você e dizia quanto custaram as flores. É um absurdo. Aquilo foi um trabalho tão importante, feito com tanto carinho, com tanto amor, que mesmo tendo sido gravado em preto e branco, para nós tinha todas as cores. É verdade. Beijo. Paulo, grandes recordações, realmente.
Antônio Maria foi um marco na minha carreira e na carreira de muitos. Foi um dos maiores sucessos da televisão brasileira na época, onde a Tupi liderava, imperava, e você foi um grande companheiro, porque o Paulo também, às vezes, ajudava o Vietri a escrever algumas cenas, que o Vietri ficava sobrecarregado e ele escrevia algumas cenas e escrevia, às vezes, as nossas cenas. E sempre com muito carinho. Obrigada pelo seu depoimento, Paulo. I love you so much. Ana, a Tupi fez história, né, com novelas, mas um dia ela fechou as portas. Lamentavelmente. Isso, eu estava fazendo uma novela lá que se chamava Como Salvar o Meu Casamento. E você fazia Drácula, uma história de amor. É verdade. Não sei como que pode ser uma história de amor, Ana, o Drácula. Mas assim, eu quero saber de você, o que você sentiu naquele momento em que a televisão fechou as portas e parou tudo pela metade? E quero saber também se a novela continuou ou se ficou nisso mesmo, na metade. Foi um momento de muita tristeza, porque nós já tínhamos gravado os primeiros capítulos, eles estavam muito bons. Se bem me lembro, era o Atílio Ricó que dirigia e o autor era o Rubens Evald Filho. E aí o Dantino resolveu levar a novela para a Rede Bandeirantes. E daí eu estava envolvida com outros trabalhos, eu estava envolvida com um trabalho que eu fiz em seguida no teatro e na verdade, eu acabei não indo. Então, eu não fiz, mas foi lamentável. A gente sentiu muito, porque a Tupi era a nossa casa, né? A gente morava na Tupi, praticamente. A Tupi foi o meu berço de aprendizado. Trabalhei com os maiores profissionais da televisão brasileira na Rede Tupi. E esse aprendizado ficou comigo até hoje. Então, eu tenho grandes recordações dessa fase. Tem recordações da Tupi da padaria do lado, né? Principalmente dos amigos, do bate-papo. A gente era uma família, realmente, não era? Nós vamos dar uma paradinha agora, é o primeiro intervalo do programa, bem rápido. A gente volta já já com o Persona em Foco de hoje. Segundo bloco do Persona em Foco, hoje nós temos aqui a Cléo Ventura e o Regis Monteiro arrancando tudo que puderem de Ana Maria Dias. Obrigado. Ana, no teatro, um dos seus primeiros trabalhos foi com a peça Álbum de Família de Nelson Rodrigues. Como é que o público e a imprensa reagiram a esse texto tão controverso? Em 1970, Ana. Essa peça inaugurou o Teatro de Bolso, que era anexo ao Teatro das Nações. Jaime Barcelos dirigia a peça. Ela era passada nos anos 2020, 2030, por aí, né? Eu tive a felicidade de ver o Nelson Rodrigues na plateia, porque ele precisava aprovar a leitura que o Jaime Barcelos tinha feito da peça, que era futurista. Sim. Tinha projeções, era muito bacana. E foi um sucesso. Mas o meu público de televisão ficou muito chocado com a peça. Eu te digo que foi, eu digo para vocês e digo para o público que foi. Porque eles me conheciam como, né? A menina da televisão, novelas do Vietri, do Catan. Quando eles me viram numa peça muito mais arrojada, tinha uma cena, inclusive, que eu fazia com a Zódia Pereira, que era uma cena de homossexualismo na peça. E, não, eles ficaram muito chocados e escreveram muitas cartas. Realmente eu tinha lá uma caixa postal na Tupi só de cartas, cada um tinha a sua, e eles me detonaram, porque imagina você fazer uma peça dessa, e foi uma peça realmente que mexeu com o público, e foi um sucesso. Foi muito legal. E olha a minha emoção em ver o Nelson Rodrigues na plateia. Nossa, ele é lindo. E ele aprovou
falou, não, essa montagem que vocês estão fazendo é sensacional, nunca pensei numa coisa dessa, pode fazer. E pronto. A mensagem que nós temos agora é de um ator que esteve no palco nesse espetáculo junto com você. Quem será? Aninha, o que eu lembro de Ana Maria Dias é o seu fogo, a sua vitalidade, a sua maneira tão interessada em fazer todas as coisas. E tudo que ela faz é sempre com enorme carinho. Desde o mais simples funcionário até o ator principal, ela trata do mesmo jeito. A minha lembrança dela de Álbum de Família era de uma atriz com uma entrega enorme, com uma garra muito grande, e ela era uma pessoa de televisão já estabelecida, já consagrada, mas ela queria ir para o teatro, fazer teatro, produzir teatro e crescer com isso, e cresceu muito. Nós nos encontramos também no SBT, ela era assistente de direção do Henrique Martins, nos encontramos em Álbum de Família, e sempre que eu a encontro, ela está sempre cheia de vontade de escrever, de produzir, de fazer. Aninha, é uma alegria imensa falar sobre você. Muitos beijos carinhosos. Jonas Bloch, meu companheiro, ele esqueceu de mencionar uma peça que foi um marco na nossa carreira, Jonas, Marta de Tal. Eu, ele e o Graça Mello. Nós fizemos numa época que era bem difícil e a aprovação pela censura dessa peça foi muito mais difícil. Toda vez que nós tínhamos que viajar, nós tínhamos que ir à censura e receber um aval da censura para poder nos deslocar do teatro, nem que fosse para Campinas, Piracicaba, um lugar perto. Toda vez que nós saíssemos do teatro, nós tínhamos que ter uma autorização da censura. Olha que época. E fizemos um trabalho deslumbrante. A peça era do Graça Mello. Eu, Graça Mello e ele. Então, o Jonas tem uma importância muito grande na minha vida. Eu amo o Jonas. Jonas, obrigada pelo seu depoimento. Um beijo e muita luz no seu caminho, viu, meu amigo querido? Você fez uma peça, Ana, que também foi muito polêmica. Qual? Muito. Abajur Lilás, do Plínio Marcos. Bom, quando uma atriz faz um trabalho, ou um ator, eles fazem, às vezes, estágio para saber como é que você trabalha, não é? Então, se você faz um presidiário, você visita alguns presídios para você sentir. Agora, a minha preocupação é que ela fez uma prostituta. Eu não sei como é que ela fez isso. Como foi a sua experiência? Como que você chegou lá, Ana? Bom, pelas mãos do grande Fauzi Arap. Fauzi faz muita falta do cenário brasileiro. Muita, muita, muita. O Fauzi dizia assim, bom, Ana, você está acostumada com essas heroínas de TV? Você vai fazer uma prostituta diferente. Eu vou te mandar para falar com uma pessoa que eu acho que vai te ajudar muito, que está lá no presídio feminino, chamado Patrícia. Patrícia. Eu falei, tá bom, eu vou armar tudo e você vai lá falar com ela. Eu quero que você faça mais ou menos o jeitão da Patrícia. E lá fui eu. A Patrícia era a líder da comunidade presidiária dela. Ela me atendeu, era uma mulher forte, toda cheia de liderança lá. E eu fiquei ouvindo a Patrícia, conversei com ela, falei, e de lá eu extraí a minha personagem. Foi um trabalho lindo, 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 lindo. Porque ele já tinha sido censurado, ele tinha sido tentado levar e a censura brecou. E foi logo depois da ditadura que a gente conseguiu fazer pelas mãos do maravilhoso Fauzi Arap. Foi produção do Fagundes e da Clarice, na época, da Clarice Abujan e o Fagundes, que investiram na peça. E o texto, claro, era do grande, do maravilhoso, que tanta falta faz ao teatro brasileiro e à nossa convivência, Plínio Marcos. Onde você estiver, Plínio, obrigada.
Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não sei nem se eu devo fazer essa pergunta para Ana. Não, faça. Não é a minha idade, né? Cléo, a minha idade não é, né? Então tá bom. Não, porque eu sou sua amiga. Ana Maria, como foi que você foi parar na FEBEM? Não foi presa, hein? Eu tinha um grande amigo e admirador do meu trabalho, Aziz Cury Meserani, que já queria ter me levado para trabalhar no presídio. Ele queria que eu fizesse teatro lá no presídio, ele era uma pessoa maravilhosa, um humanista maravilhoso, e ele trabalhava no presídio também, antes de ser diretor da FEBEM. E aí, eu falei, não, Nazi, eu não estou preparada para trabalhar no presídio, tá? Eu posso ir lá. Aí ele me levou, eu fiz umas palestras, tudo mais e tal. Aí, a Tupi fechou, né? E eu fui para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro porque era o caminho que nós tínhamos que percorrer para continuar a nossa carreira televisiva. Eu estava lá, inclusive, alugando um espaço para ficar no Rio, para dar continuidade à minha carreira em televisão e, consequentemente, ao teatro, né? Quando eu recebi um telefonema do Nazi. Ele tinha assumido como diretor-geral da FEBEM e ele falou, vem aqui que eu quero que você trabalhe comigo. Eu falei, ai, meu Deus. Tá bom. Aí eu fui para lá. E foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Eu escrevi um livro sobre isso, Me Leva nos Braços, Me Leva nos Olhos, que conta toda essa minha experiência e foi maravilhoso. Foi realmente uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha carreira. Você me contou uma coisa, Ana, você me contou uma coisa da FEBEM que eu nunca mais me esqueci. Que ela, quando foi fazer um espetáculo com os meninos tinham ensaiado uma peça e ela teve que sair de lá para fazer o espetáculo, teve que pedir autorização para todo mundo e que você se responsabilizou por eles e foi com os meninos algemada com eles. Porque ela se responsabilizou, dá para acreditar? Não foi mais com dois que eram terríveis. Mas eu gostava tanto daqueles meninos, você não imagina o potencial que eles tinham. Qual foi o resultado desse projeto? Que atividades esse trabalho rendeu para os jovens internos? Eles foram valorizados, porque o teatro valoriza as pessoas. E eu fazia um teatro em cima da experiência deles. Eu não levava uma peça para eles encenarem. Eu fazia com que eles conversassem, que eles chegassem a um espetáculo que tivesse o aval deles, que tivesse a vivência deles. Então, eu fiz vários espetáculos, fiquei 2 anos lá, veja só. Né? Eu praticamente desaluguei um apartamento que eu estava alugando no Rio de Janeiro e vim para São Paulo e falei, eu vou encarar. Quando eu entrei lá na FEBEM, nunca tinha entrado, eu falei, eu tenho que fazer isso, é uma missão. E foram 2 anos maravilhosos que eu escrevi o livro Me Leva nos Braços, Me Leva nos Olhos, todo esse depoimento. É um livro bem grossinho que conta tudo isso. Aí fez muito sucesso esse livro, né, Ana? Foi. Eu lembro. E continua sendo, assim, um marco para as pessoas que trabalham com os menores. E foi a coisa mais importante do mundo. E daí, o que eu falei? Bom, eu vou ficar por aqui mesmo. Deixei meu trabalho na área, dirigi algumas peças, né, esporádicas e me dediquei ao trabalho. Foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Vamos falar agora, Ana, sobre a parte. Qual foi seu envolvimento com essa entidade, a Associação Paulista de Autores Teatrais? Um grande envolvimento, porque lá estavam presentes os maiores dramaturgos da época, né? E nós fazíamos exercícios fenomenais, porque nós pegávamos aquilo que a gente escrevia, a Anali estava lá, né, também, bem no fim, e nós colocávamos no palco, tinha atores, tinha diretores, tinha autores, colocávamos no palco algumas cenas da nossa peça para discussão, o tema, então a gente discutiu dramaturgia a fundo, e foi um período muito fértil, onde nós testávamos os nossos textos, tinha atores, tinha diretores e todo mundo
usava aquilo que conhecia e que sabia para discutir dramaturgia. Foi muito bom. Para mim, foi um período de enorme aprendizado e contato com grandes profissionais, entre eles o Fauzi Arap. Ana, nós vamos buscar os depoimentos de 2 dramaturgos que fizeram parte da parte. Vamos ver o que eles dizem. Oi, Ana, tudo bom? Que bom poder falar sobre você, né? Sobre o seu trabalho e, de alguma forma, pôr alguma coisa sobre a nossa parceria no Lua Nova, né? Fundando a parte. A sua presença lá foi enriquecedora para o teatro, né? O Teatro Lua Nova, para o movimento, você, o Fauzi, o Timor. É uma turma que fez a parte, a Renata Palottini. Oi, pessoal. Oi, Ana Maria. Oi, minha gente daí, da qual eu tenho saudade. Aqui estou, ressurgida, renascida, se fosse possível, viu? Quantos anos, mas enfim, amiga sempre, viu? Para falar aqui de uma coisa da qual eu tinha até quase esquecido, que era a parte, né? Mas foi uma coisa que aconteceu. Foi bom para mostrar que a gente ainda tinha solidariedade, que ainda tinha interesse em se encaminhar junto, em discutir as coisas, em trocar textos, em trocar opiniões e trocar também naquele momento de uma certa queda, um certo espaço, a gente trocar ideias e possibilidades. Não, vamos em frente que a gente junto vai conseguir as coisas. E eu acho que alguma coisa conseguimos, inclusive essa reminiscência, esse revival da APARTE, Associação Paulista de Autores Teatrais. Então, Ana, é isso aí. Depois eu vejo evidentemente o programa e te mando um grande beijo, né? Vamos ver se um dia a gente se encontra e fico na expectativa de ver o programa sobre você. Graças a Deus eu tive grandes mestres, né? Renata Palottini, Zé Antônio de Souza. Era muito boa a parte, porque nós discutíamos a dramaturgia. Nunca mais tive a oportunidade de participar de um trabalho tão maravilhoso como esse. O Teatro Lua Nova fechou, cada um foi fazer o trabalho, mas de lá da APARTE, Associação Paulista de Autores Teatrais, saíram grandes seminários e grandes discussões sobre a dramaturgia brasileira. Então, eu aprendi muito na parte, depois eu fui fazer parte da diretoria e foi um momento muito, muito, muito próspero na vida de todos os autores, atores e diretores. Nós temos mais um intervalinho, voltamos já já com o Persona em Foco de hoje. Estamos de volta. Hoje nós temos aqui o Regis Monteiro e a Cléo Ventura conduzindo bate-papo gostoso com a Ana Maria Dias. Obrigada. Ana, entre os mais de 20 textos que você escreveu, eu acredito que o de maior sucesso tenha sido Laços Eternos, uma adaptação de Zíbia Gasparito, do romance dela. Aliás, eu e Cléo Ventura tivemos a honra e o prazer de estar no palco durante muitos anos, né, Cléo? Isso. E com a permissão do Atílio, eu também gostaria de prestar uma homenagem pequena, mas singela, a um dos atores que estavam lá no projeto com a gente durante muitos anos, que é um excelente ator, Paulo de Almeida. Ana, me fala como é que surgiu essa ideia de você adaptar um romance com a temática espírita? Fala. Bom, eu vou resumir a história, né? Eu sou espírita, né? E trabalhava voluntariamente na biblioteca da Federação Espírita do Estado de São Paulo e o livro que mais saía e que tinha maiores edições ali armazenados era Laços Eternos. Eu não conhecia a Zíbia, não conhecia nada a respeito. Aí um dia, aquele livro não parava, não tinha, as pessoas queriam, enfim. Eu falei,
Quando alguém trouxer esse livro, eu vou ler. Peguei, eu assinei lá a fichinha e levei para casa e comecei a ler. Fiquei apaixonada pelo livro, apaixonada. E eu era, na época, contratada da TVS, né, que antecedeu ao SBT. E eu fiquei tão apaixonada pela história que eu falei, nossa, isso aqui daria uma novela incrível. E eu peguei aquela ideia que eu acreditava naquilo como televisão e falei, quem sabe para teatro. Levei para vários produtores, levei para Magnólia do TBC e falei, Magnólia, você não quer produzir? Ela olhou e falou, ai, maravilhoso, mas é muita gente, não? Muita gente, realmente era muita gente. E aí, eu acho que eu fiquei 1 ano batalhando. Televisão, teatro, e nada. Chegou uma hora, eu falei, olha, falei para o Plano Espinhola, tá bom, já fiz a minha parte, até logo, vou fazer outra coisa, e passou. Aí vieram 2 produtores me procurar através da Magnólia. E eles me deixaram um recado na secretária eletrônica que queriam produzir o Laços Eternos. Olha que maravilha, que dava. Era o Abílio Russi, Edmir Russi e Abílio Riva. Isso. Corrigindo, Abílio Riva e Edmir Russi. Eles foram à minha casa e eles me contrataram para ficar 1 mês sem fazer nada, adaptando o livro. E eu adaptei, e foi um sucesso, e está em cartaz até hoje. Agora está com a companhia Fátima do Vale, mas está há 20 e tantos anos em cartaz. 453. Por aí. E vários atores, entre o Regis e a Cléo também, fizeram parte desse elenco, que foi, primeiramente, dirigido pelo Renato Borghi e feito pela Célia Helena, né? E que depois a Cléo substituiu deslumbrantemente bem, e o Regis estava desde o início, né, Regis? É verdade. Ana Maria, você falou aí do Renato Borghi, não poderia faltar um depoimento dele aqui nesse programa, né? Acho que foi um fim de ano lá em Guarujá, que você me falou de uma peça da Zíbia Gasparetto, que você achava que eu devia dirigir, que era o Laços Eternos. Depois você me apresentou a um dos produtores, depois mais a outro produtor, e a gente fechou a possibilidade de dirigir o Laços Eternos. Eu confesso que fiquei espantadíssimo com o sucesso. Foi um sucesso enorme, você lembra? Tinha, de um lado, do Ruth Escobar, tinha um ator da Globo fazendo um espetáculo, e do outro lado, nós. Aí vinha muito público para os dois, mas eu conseguia ficar na porta fazendo uma espécie de guarda, de trânsito, porque eu sabia quem vinha para nós e quem era do outro. Eram duas personalidades completamente diferentes. Então eu ficava para lá, para cá, esse aqui, esse ali. Eu te agradeço muito pela confiança, não é? Você praticamente disse que eu é que tinha que dirigir, os produtores eram meio inexperientes e eles acreditaram, e eu dirigi. Felizmente foi um sucesso para todos. Você está boa? Tudo bem? Um beijo grande. Eu tô ótima, graças a Deus. Eu quero contar uma curiosidade muito interessante sobre isso. Na época em que eu disse que para os produtores que queria o Renato Borghi para dirigir, eu falei, mas o Renato Borghi é no Oficina, como é que ele vai dirigir uma peça espírita? Eu falei, não, tem que ser ele, não sei, né? Alguém me falou. E realmente foi um sucesso. Mas foi a época em que o Renato estava recebendo a mãe dele para morar com ele. Estava sendo uma coisa completamente nova para a vida dele. E ele me confessou que essa peça abriu muito a cabeça dele e o entendimento do porquê ele estaria recebendo a mãe dele para morar com ele naquele momento da vida dele e da vida dela. A primeira Condessa d'Ancourt, quem leu na minha casa, com a presença da Zíbia Gasparetto e de um grande elenco, foi a Anali Álvares. Lembra? Foi a Anali Álvares. Uma companheira de trabalho e companheira dos palcos também fez questão de gravar uma mensagem para você. Olha só quem é, hein? Ana, minha querida amiga, minha guerreira, mulher maravilhosa. Ana, falar que você é top, todo mundo sabe. Agora, falar o que você foi importante na minha carreira, na minha vida,
Eu produzi 2 peças suas, né? Uma chamada O Laços Eternos, que é um projeto da Zíbia. Foi um sucesso estupendo. Eu nunca me esqueço que você disse assim, Luciene, 11 atores e 11 figurantes, você é doida. E foi um sucesso, viajei tanto com esse espetáculo, grandes públicos. E depois realizamos juntas um grande sonho, meu, seu e de Zíbia Gasparetto, que foi Esmeralda, o musical. Com trilha linda do Fábio Júnior, não foi? Você estava lá com o Fábio, Dona Zíbia, e vocês emocionados, e conseguimos colocar esse espetáculo com 30 pessoas no palco, sem um patrocínio. Guerreira somos nós, né? Meu amor, te desejo tudo de bom. Olha, você é uma persona. Você é top, você merece estar nessa cadeira aí sendo homenageada, não por mim, por todos da classe artística. Olha, palmas para você, querida. Tudo de bom, muita luz. Obrigada. Luciene foi muito corajosa em produzir Esmeralda. E o próprio Laços, que tem atualmente, acho que tem 13 ou 14 personagens. Eu fui dando uma condensada para dar uma melhorada na situação do produtor, mas tem muitos personagens. E Esmeralda tinha 30, né? 30 personagens. A Luciene fez todo um trabalho anterior e eu espero que continue, né? Mas é tão difícil porque existe muito preconceito em relação a patrocinar o teatro que eles chamam de espírita. O teatro fala da alma, né? Fala do ser humano, da alma, do seu caminho, das suas responsabilidades, das suas necessidades espirituais. Então, eu não considero teatro espírita, teatro não espírita. Eu acho que uma peça de teatro ela tem que ser interessante para a plateia assistir, para ela se envolver e para ela realmente se emocionar. Então, independente de doutrinas, eu como autora, eu quero sempre escrever algo que a plateia se emocione, entenda o que eu estou escrevendo. Ana Maria Dias, além de ser formada em Química Industrial, pasmem, estudou inglês, italiano, francês, piano, violão, fez cursos de vídeo, iluminação, sonorização, artes marciais. Tô exausto, gente. E ainda, agora, está fazendo um curso de mecânica. É mais ou menos isso. Ana, pelo amor de Deus, conta pra gente, de onde veio essa necessidade de estar sempre querendo aprender algo novo? Faz parte da minha personalidade mesmo. Eu não paro. Eu achei que esse curso de mecânica que eu fiz é muito engraçado. Só tinha mulheres muito antenadas, né? E eu achei muito interessante, porque eu sempre quis saber se não me enganava quando eu levava numa oficina para consertar meu carro, entendeu? Aí, pelo menos, eu sabia um pouco melhor. E aprendi muito, viu? E tem o segundo módulo. Esse curso eu fiz recentemente, faz aqui menos de um mês. E eu adoro aprender. Eu tenho uma personalidade que gosta de aprender e gosta de variar. Voltando então à TV, Ana, fala pra gente, nos anos 70, já aqui na TV Cultura da Fundação Padre Anchieta, se produzia mais teleteatros, dirigidos por grandes e excelentes diretores. É verdade. Para você, o teleteatro ainda seria um formato interessante para hoje na TV moderna? Eu sinto falta do teleteatro, porque o teleteatro ele vai mais fundo na dramaturgia através da teledramaturgia. E como nós temos agora muitos recursos para ilustrar mais as peças, não é aquela coisa tão estática como era o TV de Vanguarda, como era o Poltrona 5, como era o teledrama aqui, me lembra mais vários trabalhos eu fiz aqui na TV Cultura com teleteatro. Eu acho um formato que não devia ter saído da televisão, mesmo porque vai mais a fundo. E nós temos mais recursos técnicos atualmente para poder ilustrar uma peça. Então, eu sinto muita falta do teleteatro,
que a gente pode chamar de teledramaturgia dentro da TV. Sinto mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa, que não sei, todo mundo deve saber. Você não trabalhou só como atriz, né? Não. Você também trabalhou como diretora de novela. Então eu quero que você conte aqui quais foram os seus prazeres e os seus desprazeres nessa profissão. Eu gosto demais de televisão. Eu comecei na televisão e eu gosto do veículo, eu gosto do ambiente. Se eu te contar que eu me emociono com o cheiro da tinta do cenário, você acredita? Que bonitinho. Bonitinho. É verdade. Eu gosto de televisão e gosto de teatro. Minha carreira sempre foi paralelamente atuante nas duas áreas. E daí eu estava num trabalho muito próspero na V Teatro, mas eu falei, Cléo, eu quero voltar a fazer televisão. E, na época, o Davi Grimber estava assumindo o departamento de teledramaturgia no SBT e eu fui lá e falei, Davi, eu quero trabalhar. E eu falei, não, eu quero dirigir. Ele falou, não, peraí, você vai ter que passar por um aprendizado para dirigir. Eu falei, mas já fiz tantas novelas. Não, mas é diferente. Na frente das câmeras é uma coisa. Atrás das câmeras tem outro mundo que você não conhece, embora você tenha feito muitas novelas. E eu fiquei tendo uma universidade de direção, fazendo, na verdade, exercendo duas funções que hoje em dia não se faz mais. Eu era assistente de estudo e assistente de direção, as duas ao mesmo tempo. Foi onde realmente eu aprendi tudo. E era na TVS, foi na TVS, em princípio, depois no SBT. E no SBT eu fiz 10 novelas como assistente de direção e também dirigindo. Aí fui fazer um curso, que eu precisava fazer o curso para poder trabalhar, ter o DRT como diretora de imagem, né? E eu já dirigia, mas eu tinha que ter o tal do DRT. E eu fazia o Trair e Coçar-se a Começar e fazia o curso, ia dormindo no curso, mas tirei o meu DRT e aí ele me deixou dirigir. E aí, depois de 10 novelas, eu passei a direção. Os desprazeres, os desprazeres. Os desprazeres? Ai, Ana. Olha, tem alguns desprazeres assim. Às vezes eu ficava muito chateada quando eu vi um ator que não se dedicava muito à sua performance na TV, que chegava sonado e que não tinha decorado direito e que realmente não estava dando importância àquele momento e àquela oportunidade de mostrar o seu trabalho na televisão. O ator precisa da televisão e precisa do teatro, ele tem que fazer e precisa de outras manifestações artísticas na sua área, dublagem, tem muito campo para o ator trabalhar, mas ele quer trabalhar na novela das 9, não é? De repente, eu quero, mas não é isso, você tem que ter um aprendizado, e esse aprendizado é árduo, porque a carreira é deslumbrante, mas requer de você muito investimento humano e artístico. Você precisa estudar, você precisa aprender constantemente. Então, realmente, eu, quando passei a direção, me entendi melhor como atriz. Ana, não poderia faltar aqui um depoimento de um outro companheiro seu de direção lá no SBT. Olha só quem é. Queridíssima Ana Maria Dias, é uma alegria enorme falar de você. Por que é uma alegria? Porque você é uma artista completa. Você é diretora, foi minha assistente no SBT, foi promovida pelo Davi Grimber, virou diretora, fizemos uma novela inteira juntos. Você é uma dramaturga de primeiríssima linha, que deve ser mais encenada. Você tinha a V Teatro e muitas das vezes você me contratou, você e a Cléo Ventura. Foi uma alegria. Dirigi uma peça sua, produzida pela Angelina Muniz, que me escapa agora o nome. Então, eu tenho um respeito por você total. E quero te dizer que você merece muito mais do que você já tem. O meu coração é seu e eu te desejo o melhor do mundo. O meu beijo e o beijo da minha família, querida. Olha, eu tenho muitos amigos na minha profissão, mas eu tenho 3 amigos especiais. Cléo Ventura, Regis Monteiro e Jacques Lagoa.
querida. São meus irmãos, meus companheiros e pessoas em quem eu confio muito, né? O Jacques foi... eu fui assistente de direção dele e depois passei a ser diretora. Nós dirigimos uma novela inteira juntos e a outra eu dirigi uma parte, depois ele saiu para fazer outro programa. E nós dirigimos novela quando, na verdade, tinham só 2 diretores. Hoje tem muitos diretores, né, que carregam toda É um fardo dirigir novela, viu? Não é mole, não. É difícil. Mas foi muito bom. Eu e o Jacques fizemos bons trabalhos juntos e trocávamos muitas ideias. E foi um aprendizado muito grande dirigir com ele sendo diretor. Nós éramos ele e o Henrique Martins, que já está no outro plano, que era o nosso diretor-geral, que dirigia nas nossas folgas. Então, foi muito bom. Ana, Cléo, Regis, nós temos mais um intervalo agora. É o último intervalo do programa. Voltamos na sequência com Persona em Foco. Pronto, este é o último bloco do Persona em Foco. Hoje nós temos a Cléo Ventura e o Regis Monteiro. Eles ainda têm algumas perguntas para fazerem para Ana Maria Dias. Ana, você e a queridíssima Cléo Ventura aqui presente tiveram uma companhia chamada V-Teatro, que, aliás, tive o prazer de fazer muitos trabalhos juntos. Que tipo de trabalhos vocês desenvolviam? Na verdade, não era uma companhia, era uma empresa que utilizava os conhecimentos e as técnicas artísticas para servir a área empresarial. Então, nós desenvolvemos vários produtos artísticos para a área empresarial, sendo que um dos principais era o teatro empresarial. Por isso chamava V-Teatro, TV Teatro. A gente fazia teleteatro, teledrama, fazia teatro, fazia performance. Nós ficamos quanto tempo juntos? Durou muitos anos isso, né? 15 anos, 15 anos nós ficamos juntos. Até que eu falei, Cléo, quero fazer televisão novamente, acho que eu quero dirigir televisão. A Cléo falou, então vai, né? Fazer o quê? E aí eu fui para o SBT para dirigir, fiquei 10 anos lá. E aprendendo muito, fiquei um tempo com a Cléo, depois eu não aguentei ficar na empresa e na televisão, que a televisão me tomava todo o tempo. Eu falei, Cléo, fica com a empresa, dá continuidade. E aí fiquei só na televisão. Você fez também um trabalho de atriz numa peça muito linda, escrita pelo Oswaldo Mendes, que se chamava Um Tiro no Coração. É verdade. Que é a história do Getúlio Vargas. Para fazer a Alzirinha, como a peça se passava numa determinada época, você deve ter analisado a situação do país naquele momento. Você vê alguma relação entre aquele momento com a política que nós estamos vivendo hoje? Olha, a política que nós estamos vivendo hoje é uma incógnita, na minha opinião. Eu não sei o que nos espera, eu não sei que rumos o Brasil vai tomar. Uma coisa eu sei, que a gente pode prosperar e pode mudar para melhor em muitas situações, em muitos segmentos, mas eu estou de espectadora no momento. Estou só esperando ver o que vai acontecer, porque o nosso país merece que seja alavancada, a nossa área principalmente, né? E que não seja fechada, que seja aberta, que tenha mais apoio e que seja considerada algo importante na vida do cidadão. E então eu estou agora de espectadora vendo o que vai acontecer e torcendo para que melhore. Ana, Um Tiro no Coração, Oswaldo Mendes fez questão de gravar essa mensagem para você, olha só. Aninha, eu quero dizer publicamente, porque eu já falei isso pessoalmente para você, olho no olho, que eu agradeço muito o que você fez pela Alzira Vargas, pela personagem da Alzira Vargas na peça Um Tiro no Coração. Isso foi há 35 anos atrás. Você criou a personagem de uma maneira tão bonita,
Não sei como, se você ainda lembra como é que foi esse seu processo, mas você era a filha do Getúlio, né? Alzira Vargas, filha do Getúlio Vargas, que tinha uma relação com ele dúbia de pai e filha e também de superior e de uma secretária. E você conseguia distinguir bem, em vários momentos, essa coisa da filha e a coisa da secretária. Coisa que muita gente não sabe fazer, né? Que trabalha como pai no governo e acha que é governo também. Bom, estou dizendo que você, com o apoio direto do presidente, está querendo instaurar aqui no Brasil uma república sindicalista. Sua proposta de aumentar em 100% o salário mínimo está sendo bombardeada, Jane. Eu gostaria que você falasse talvez um pouco desse processo de criação, como é que você trabalha. E no caso era um personagem histórico, que tinha uma base histórica. E você foi além do texto na criação do personagem. Um beijo. Grande Oswaldinho. A gente é muito amigo. Toda vez que eu escrevo um texto, falo, leia e dá opinião. Oswaldinho, por favor. Nós estudamos muito para fazer essa peça. Teve uma noite que todo mundo começou a se sentir muito estranho no teatro, o Teatro Augusta. E a gente começou a sentir muito estranho e não nos conversamos, mas ao mesmo tempo, quando a gente se encontrou na coxia, tinha alguma coisa. Então a gente chegou à conclusão que eles estavam assistindo naquela... Os personagens. Os personagens estavam assistindo, principalmente o Getúlio. Então foi uma peça dirigida pelo Plínio Rigon, que teve um marco muito importante na minha carreira. Foi muito, muito bom ter feito esse trabalho e com o saudoso Dionísio de Azevedo, que dava um show como Getúlio. Você também esteve por 16 anos no elenco do espetáculo que maior sucesso fez no Brasil, o imortal Trair e Coçar é Só Começar. Conta pra gente, Ana, como é que é a relação de uma atriz com uma personagem que interpreta tantos anos? O Trair e Coçar foi uma dádiva na minha vida, eu vou dizer assim. Foi o maior sucesso que eu tive em teatro e lotava. Quando nós fomos lá para o Teatro Zácaro, a fila era enorme, a gente colocava 1.200 pessoas por dia no teatro. Foi uma dádiva. Eu fiquei 16 anos, mas eu nunca me cansei, porque eu também dirigia a peça e fiquei como atriz e eu não me cansava, porque o público se deleitava com aquela comédia e era um bálsamo para o ator. Ana Maria, o último vídeo que nós temos para lhe mostrar é justamente sobre Trair e Coçar é Só Começar. Olha lá. Ana Maria Dias, minha querida amiga, querida e grande diretora e atriz. Eu a vi a primeira vez no teatro em Caiu Ministério, no Teatro Maria de la Costa. Ela me impressionou de tal forma, de tal maneira naquele espetáculo, que eu já seguia a vida da Ana Maria na televisão e comecei a segui-la também no teatro. E eu não pensei nunca que um dia ela pudesse fazer parte da forma como fez de Trair e Coçar é Só Começar. Ela entrou como atriz e terminou como diretora do espetáculo. O Eduardo odeia, Carlos. Mas não foi pra ele que eu mandei. Ele vai estrangular o senhor também. Oi, Ana Maria. Como é que vai? Tudo bem? Que saudade, meu amor. Puxa vida. Quantos anos juntos? Na mesma peça? Bom, eu fiz 17 anos de Trair e Coçar. Eu não sei quanto você fez, deve ter feito mais ou menos isso. Era um elenco tão unido e que se sentia pelo olhar, né? Se percebia pelo olhar. Como uma velha televisão, que você acompanhou, claro, você sabe disso. Eu quero dar a você meus parabéns, não pela atriz que você é, que não precisa, não há necessidade, mas pela mulher que você é. Você é gente como eu gosto de ver. Onde Inês está? Eu devo muito a Ana por tudo, no Trair e Coçar. Não só o Trair e Coçar do teatro, como o Trair e Coçar que foi feito na televisão. Ideia dela. O sucesso de Trair e Coçar é Só Começar deve muito a Ana Maria Dias. Meu carinho, meu amor, e eu espero te ver logo, logo, que eu tenho saudade de você e de algumas companheiras, inclusive, que passaram na nossa vida. Tá ok? Um beijo, que Deus te proteja como sempre. Um beijo.
O Trair me deu muita alegria, grandes momentos. E eu fiquei, acho que 15 anos fazendo Trair e Coçar. As pessoas me perguntavam, você não enjoa? Eu falei, não enjoo, porque o Trair me nutre. E as pessoas gostam tanto. Nós tivemos na plateia gente que assistiu 9 vezes, 10 vezes e que vinha com o mesmo entusiasmo e aplaudia e falava conosco. O Trair e Coçar foi uma das coisas mais envolventes que eu fiz na minha vida e que me deram, foi uma das coisas que me deu mais alegria. Trair e Coçar foi uma dádiva na minha carreira, não só profissionalmente, como, confesso, financeiramente, o que é raro em teatro. A gente sempre pede, para encerrar o programa, que o nosso convidado especial deixe um recado para os jovens que estão iniciando a carreira. Você que trabalha com jovens, já trabalhou muito com jovens, o que você poderia dizer para quem está em início de carreira hoje? Estude, aprimore-se, não pense que você sabe tudo e não se inebrie com o glamour da profissão. Eu me considero uma eterna aprendiz. Eu gosto de trabalhar com gente jovem, eu gosto de trabalhar com gente que já sabe, eu gosto de ter novas experiências em todos os setores da minha profissão e eu sinto que os jovens têm que buscar essa essência, a essência do artista em si, do que ele quer como artista. Não é só o sucesso, o dinheiro, isso faz parte, lógico. Você quer ter sucesso, você quer ter uma parte financeira saudável na sua vida, na profissão que você escolheu, mas tem que estudar muito, tem que se aprimorar diariamente e que fazer de cada novo trabalho um novo desafio. É isso que eu penso. Foi muito legal. É muito bom você poder ser premiada pelo seu trabalho, é um reconhecimento, é muito bom. E responsabilidade na nossa profissão nós temos que ter sempre, né? Nós temos que estar sempre em busca do melhor, em busca do inusitado, em busca daquilo que a gente ainda não fez, não deitar em louros já ganhos, né? Em berço esplêndido. Nós temos sempre que buscar, que pesquisar, que estudar e que achar que não sabemos nada. E temos tudo a saber, tudo a conhecer.